titia. Pai do Senhor a todos, boa noite. Amém. Mais uma live, mais um culto do Amém. nosso lar para o seu lar. Vamos estar nessa noite adorando ao nosso Deus, cultuando Amém. a Ele, né? Entregando as nossas vidas ao altar do Senhor. Verdade. Vamos estar orando agora com o irmão Alexandre, colocando as nossas vidas diante de Deus, amém? Papai do céu, vamos. Peraí, eu vou pegar o tubarão. Não, ele vai orar. O tubarão, Amém. deixa eu pegar o tubarão. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado Amém. mais uma vez estar na Tua presença diante de Ti, ó Pai, para louvar e agradecer o Teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, receba o nosso louvor, a nossa adoração, ó Pai, onde estivermos, que seja o louvor verdadeiro, ó Pai, a Ti, Senhor. Fale conosco através dos louvores, através da palavra, logo mais. Perdoe as nossas falhas, os nossos erros, tudo aquilo que fizemos que não agradou o Teu coração, ó Pai. Nós colocamos diante de Ti, ó Pai, queremos ser melhores para Ti a cada dia, Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus que oro e te agradeço. Amém. Amém. Entronize o nosso Deus na sua casa, né? A palavra de Deus fala que Ele é entronizado em meus louvores. Então entronize Deus aí, louve conosco, adore ao Senhor na sua casa. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, marchamos, seu exército poderoso é. Tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, e nenhum inimigo nos resistirá. Marchamos sim em suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Os teus passos, o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Os teus passos, o inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia. Amém. Continuamos louvando ao Senhor, entronizando Deus aos meios dos louvores aí na sua casa. Amém? Amém? Amém, Samuel? Amém? Glória a Deus, né, Samuel? Cuidado hoje aqui, né, na célula. Na célula. Na live. Daqui a pouco, tá? Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és meu Deus, a minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido,
Abra sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 15. Evangelho de João, capítulo 15. No final nós vamos estar aí orando, né? Temos uma lista de oração aqui. Vai mandando aí seu pedido de oração. E no final nós vamos estar orando pelos enfermos, pelas necessidades que nós temos orado aí todo domingo. Muitos pedidos, muitas necessidades, né? Estamos vivendo aí dias difíceis, dias muito duros, muito difíceis. E precisamos orar, né? Precisamos colocar as nossas vidas diante do Senhor, clamar ao Senhor, suplicar ao Senhor. É o que nós temos feito nesses últimos dias, né? Principalmente aos domingos, temos orado no final do culto, né? No final da live. Então você manda seu pedido, né? Vai mandando seu pedido aí. Nós vamos orar além desses que nós estamos aqui, do seu também. Amém? Evangelho de João, capítulo 15. Vamos ler do verso 11, do verso 1, né, até o verso 11. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e seca, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra, Senhor, pedimos que o Senhor lance luz sobre ela, tenha misericórdia de nós
e fala aos nossos corações nessa noite, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, que o sangue precioso do Senhor Jesus nos purifique de todo pecado, Senhor. Nós queremos entrar na Tua presença alvo como a neve, Senhor, para que Satanás não tenha com que nos acusar, Senhor. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, purifica-nos, Senhor. Em nome de Jesus que nós entregamos a direção desse culto nas Tuas mãos. Fala aos corações de cada um que está assistindo essa live. Em nome do Senhor Jesus, amém e amém. A união íntima entre Jesus e os cristãos. A união de Cristo, o mediador, Salvador e Senhor com o seu povo, né? Com a igreja, com os crentes, com os cristãos, é retratado na palavra de Deus de várias maneiras, de vários modos. A gente vê em alguns textos, como 1 Coríntios 3 e Efésios 2, Jesus sendo, essa união sendo retratada como o fundamento de uma construção, né? Jesus sendo o fundamento, a base, e os cristãos sendo a construção, a parede, né? Ele fala assim, olha, o apóstolo Paulo diz que Jesus é o fundamento, e veja como vocês vão construir em cima desse fundamento. Também vemos 1 Coríntios 6, 12, Efésios 1, 4, também sendo demonstrado, né, essa união de Jesus com a igreja, de Jesus com os crentes, com os cristãos, Jesus sendo a cabeça, né, e nós como o corpo de Cristo, né, ele sendo a cabeça da igreja. Também vemos em outros textos, Romanos, Efésios, demonstrando Jesus como um noivo e a igreja, né, os crentes, os cristãos como a noiva, ou Jesus como o marido, né, e a igreja como a esposa, como vimos a semana passada, né? Mas nesse texto aqui, Jesus ele mostra essa união dele, né, como a videira, né, como o pé de uva, e nós como os ramos, uma união orgânica, uma união orgânica e um relacionamento de completa dependência. Ele mostra aqui nesse texto aqui. E essa união só é possível através de duas coisas fundamentais, que nós vamos ver agora, né? A primeira dela é a completa dependência da vara em relação à videira, né? Vamos ver aí no versículo 5, né? Eu sou a videira, vós as varas ou os ramos, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a primeira coisa, né, em relação a essa união, para que essa união seja perfeita, né, essa união entre Jesus e os crentes, Jesus e o cristão, nós precisamos estar numa completa dependência dele, assim como o ramo, assim como o galho é dependente da videira ou daquele fruto. Se a gente pegar um pé de, um pé de manga, um pé de laranja, né, um pé de uva, e você tem um galho nele, se esse galho não tiver no caule, se ele não tiver no pé de fruto ali, se for cortado, ele vai secar e ele vai apodrecer e ele não vai dar fruto se ele estiver ligado, né? Se ele estiver na planta, no pé de manga, no pé de laranja, no pé qualquer árvore, né? Existe uma ligação orgânica, né? Aquele galho ali só dá fruto porque ele está ligado, né? Ele está naquela videira ali, só vai dar cachos de uva se tiver na videira. Então esse texto aqui ele nos mostra isso, para que nós tenhamos uma união, um relacionamento com o Senhor Jesus, nós precisamos estar numa completa dependência dele, né? Aí como ele fala no versículo 5,
Pois sem mim vocês não podem fazer nada. Ou sem mim nós não podemos dar fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, sem Jesus, sem nós estarmos ligados nele, sem nós estarmos ligados na videira, nós não podemos fazer nada. Então, precisamos de uma completa dependência de Deus, completa dependência de Jesus, completa dependência do Espírito Santo. Você tem dependido de Jesus para tudo? Quando você vai fazer alguma coisa, você ora. Quando você tem ouvido a palavra de Deus antes, né? Você tem buscado, né, em Deus, né? Tem cumprido a palavra dele, tem buscado a vontade de Deus. Você depende de Jesus para as coisas, porque eu já vi pessoas dizer, olha, não precisa orar para tudo, né? Para que orar? Né? Para que orar? Para que buscar a palavra de Deus? Vai e age, né? Será que nós não estamos assim também? Você consulta a palavra de Deus, você busca Jesus para tomar as suas decisões, né? Às vezes lá no trabalho mesmo, né? Você vai comprar um carro, você vai comprar uma casa, você vai fazer alguma coisa, vai fazer uma viagem, você tem buscado Jesus, você tem dependido dele, você tem dependido de Jesus, né? Uma completa dependência dele, né? Você precisa estar ligado, né? Precisa estar ligado com essa união orgânica, para você ouvir realmente a voz de Deus, você precisa estar numa completa dependência dele. Né? Porque às vezes você vai dizer, como que eu vou ouvir Deus se você não estiver ligado na videira? Né? Você não vai ouvir mesmo Deus. Você não vai ouvir mesmo Jesus. Né? Lembra de Moisés, né? Moisés, quando o povo murmurou contra Deus lá no deserto, Deus ia destruir aquele povo, Deus não ia mais com ele no deserto, e Moisés falou para Deus assim, Senhor, se o Senhor não for com a gente, se o Senhor não for conosco no deserto, nós não vamos, eu não vou sair daqui se o Senhor não for com a gente. Né? Você tem falado isso, olha, se Jesus não estiver comigo nesse negócio, eu não faço, né? Se Jesus não estiver comigo nessa viagem, né, eu também não vou fazer. Né? Se o Senhor não estiver nesse trabalho, nesse negócio, né, porque às vezes você vai fazer um negócio e você às vezes pensa que você vai ter lucro, né? Mas se Jesus não estiver nele, não adianta nada. Ele fala, olha, sem mim nada podeis fazer. Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, né? Nós somos as varas, querido. Quem está em mim e eu nele, ele dá muito fruto, né? O galho sozinho não vai dar fruto. Se o galho não tiver no caule, né? Se o galho não tiver fixado na videira, né? Ela não pode dar fruto. Se cortar aquele galho, ele seca, né? Assim, irmão. Jesus olhando para um pé de uva, né? Ele viu as varas ali, né? E ele falou, olha, se a vara não tiver na videira, né? Se a vara não tiver naquela videira, ela não vai dar fruto, ela não vai frutificar, ela não pode fazer nada, né? Ela vai secar e ser jogada fora. Então, é uma completa dependência do pé de uva. Do pé de uva. Então, você precisa... depois deixa um copo de água aqui, né? A semana passada minha voz foi embora. Primeira coisa, irmãos, você tem tido um relacionamento profundo com Jesus? Né? Você tem tido essa união íntima, né? Ou essa união como um galho, né? Depende do pé de fruta. Né? Se você quiser essa união, você precisa está numa completa dependência, assim como um galho depende de receber nutrientes do caule daquela árvore, você também, eu também,
Se eu não estiver ligado na videira, eu não posso fazer coisa alguma. Né? O galho é bonito, é florido, quando ele é cortado ali daquele pé de fruta ou qualquer outro, ela seca. Então, o galho sozinho, ele é só um quebra-galho. Ele não tem vida em si própria. A vida do galho vem do pé de fruta, no caso aqui da videira. E essa videira, como Jesus fala, eu sou a videira verdadeira. Porque tem outras videiras, né? Então, se tem a videira verdadeira, deve ter videiras falsas também. Então, você quer ter essa união íntima com Jesus? Você tem tido, né? Então, se não tem tido, você precisa de uma completa dependência do Senhor. Então, você tem dependido de Jesus, você tem orado em tudo, você tem ouvido a palavra de Deus, cumprido a sua vontade, você tem dependido de Jesus para tomar as suas decisões. Ah, não precisa, né? Eu participei uma vez de uma aula, né, que o professor dizia assim que você não precisa orar para tudo, né? Você não precisa. E eu falei de uma história que eu tinha ouvido de um pastor que ele morava na Bahia, ele queria vir para São Paulo, receber uma proposta de uma igreja, e ele falou, ele estava, né, agoniado, sem saber o que tomar a decisão, e ele conversando com um irmão experiente, o irmão falou: pastor, ora uma semana para o pastor ficar na Bahia, e ora uma semana para o pastor ir para São Paulo. Aquela que o pastor sentia a paz de Deus, a paz de Jesus, então é o local que o pastor tem que ficar. E aquele pastor orou uma semana para ficar e orou uma semana para vir para São Paulo. Mas na semana que ele orou para ficar na Bahia, foi a semana que ele sentiu a paz de Deus, a paz de Cristo. E ele entendeu que aquela era a vontade de Deus para ele, que não era para ele sair daquela igreja, que não era para ele sair da Bahia e vir para São Paulo. É dependência do Senhor. Se o Senhor não for comigo, igual Moisés falou, Deus, se o Senhor não for com a gente no deserto, eu não vou para lugar nenhum. A gente vai morrer no deserto, mas eu não vou para lugar nenhum. E Deus falou: eu vou com vocês, né? Eu vou durante o dia como uma coluna de fumaça para proteger vocês do sol, né? E durante a noite eu vou como uma coluna de fogo para aquecer vocês no deserto. Mas eu não vou sair daqui se o Senhor não for com a gente. Isso é dependência. Então você é vara, querido, você é o ramo, né? Você é um galho, você está unido à videira que é Jesus. Então dependa completamente dele, né? Você que é cristão, você que já tomou uma decisão por Cristo Jesus, né? Você tem dependido do Senhor, né? Tem estado na dependência do Senhor. Olha, se o Senhor não agir, estou perdido, né? Sua vida espiritual depende dessa ligação, né? Quanto mais longe da videira a gente está, menos vida de Jesus a gente tem na gente, né? A vida da videira torna-se a vida do ramo, a vida do galho, né? É assim na natureza, é assim na árvore, né? Toda a seiva que ela pega lá, todos os nutrientes que aquela árvore, né? Que a videira pega do solo, ela passa para os ramos, para os galhos, para as varas, e aí ela produz fruto. Se você não tiver em Cristo, se você não tiver na videira, você não tem vida espiritual. Porque muitos cristãos, muitos crentes estão secos, não produzem frutos, porque não estão na completa dependência da videira verdadeira que é Jesus. Então você precisa estar nessa dependência. A vida da videira, a vida de Jesus torna-se a vida do crente, né? Existe uma ligação, existe aquilo que está em Cristo passa a estar em nós. Mas eu preciso estar nessa completa dependência. Você está nessa completa dependência do Senhor. Você depende de Jesus para tudo, depende dele para tudo. Toma as decisões, você primeiro busca o Senhor, né? Busca pessoas que são tementes ao Senhor. Às vezes a pessoa vai tomar uma decisão,
né? Em vez dela procurar pessoas que são tementes a Deus, em vez de procurar o seu pastor, ela procura um ímpio, né? Procura pessoas que nem estão ligadas na videira, né? Que não tem o temor de Deus, né? Às vezes quando ela está fazendo coisa errada, então, aí é que ela procura pessoas que compactuam com o pensamento dela, né? Porque se procurar o pastor, se procurar crentes, né, fiéis que estão ligados na videira, vai ouvir a verdade, porque eu sou a videira verdadeira, na videira verdadeira que tem a verdade, né? Vai ouvir a verdade, vai deixar, não, a pessoa procura pessoas que vai dar tapinha nas costas, vai dizer, não, é isso mesmo, vai fundo, né? Em vez de procurar estar ligado na videira, procurar a verdade, né? Então, completamente dependente do Senhor. Se o Senhor não agir, se o Senhor disser que não, se o Senhor falar que não é para tomar essa decisão, se não é para vender isso, se não é para fazer aquilo, ou se é para dar também, né? A gente tem visto, às vezes, testemunho de pessoas que já a pessoa chegou e deu a chave, né, do carro para ela, assim, olha, Deus mandou te dar e acabou. Será que você faria isso também? Na total dependência do Senhor, pode passar em pé mesmo. Às vezes pega ele passando, pode passar em pé. Uma vez eu recebi uma oferta, né, de um irmão, né, que ele estava em casa assim, Deus mostrou eu para ele assim. E Deus falou assim, leva essa oferta para o pastor Ivo. E ele falou que nem pensou duas vezes, né? Colocou lá no envelope da igreja pentecostal, né? Graças a Deus esse irmão. E ele nos abençoou. E eu tenho visto pessoas assim que são realmente, quando a pessoa está completamente na dependência do Senhor, ela não quer nem saber. Aquilo que Deus falou com ela, ela vai fazer. Né? A gente tem essa dificuldade, né? De fazer isso, né? Ai, Deus está falando, Deus está mandando, né? Para que a gente faça aquela coisa, mas muitas vezes a gente não quer obedecer. Eu lembro uma vez que eu estava vindo do serviço lá na estação de metrô do Vale do Anhangabaú, e eu descendo a escada rolante, tinha um rapaz pedindo, né? Pedindo esmola, e eu passei por ele ali, olhei, né? E ele pedindo, eu não dei, né? E quando eu ia no meio do caminho, tem duas escadas, desci uma, ele estava na primeira, quando eu ia descendo o outro lance de escada rolante, e Deus falou no meu coração, né? Por que você não ajudou ele? Por que você não deu uma ajuda para aquele rapaz lá? E eu, quando eu estava descendo a outro lance de escada, eu já peguei a outra subindo, e fui lá e dei uma ajuda para aquele homem lá. Eu falei, não, Deus falou muito claro, né? Não posso dizer que não. Se você estiver ligado na videira, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir aquilo que Deus está falando. Né? Então é uma completa, pode passar em pé. Né? Completa dependência, né, da videira. Né? A segunda coisa, querido, se você quiser estar nessa união, né, nessa união íntima com Jesus, você precisa permanecer na videira. Olha o que diz aí o versículo 4. Estai em mim, quer dizer, permaneçam em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Então permaneça, se você quiser dar frutos, você precisa permanecer em Jesus. Se você quiser estar nessa intimidade com o Senhor, precisa permanecer nele, né? Versículo 9 também fala assim, ó, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. O 10 fala, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Então você precisa permanecer na videira que é Jesus. Né? Permanecer em mim, permaneçam em mim. Permanecer significa habitar com Jesus, habitar com Ele. Né? Quando a pessoa coabita com outro na mesma casa, né? Marido, mulher, filhos, parentes, ela tem intimidade com aquela pessoa.
Então nós precisamos permanecer, que significa habitar em mim, estar dentro de Jesus, ou Jesus dentro de você, Jesus habitando também em você. É recorrer a Jesus, permanecer nele. Venham a mim. O verbo permanecer é repetido 10 vezes aqui nesse texto. Significa estar unido com Jesus. Então a segunda coisa que a gente aprende aqui é que nós devemos permanecer na comunhão, permanecer na oração, permanecer na palavra, permanecer na igreja. Permaneça na igreja, querido. Muitas pessoas têm saído das igrejas. Agora a gente está vivendo esse período de pandemia aí, muitas igrejas ainda estão fechadas, né, aqui em São Paulo. Algumas já estão no processo de reabertura, né? Alguns pastores são pressionados para reabrir, mas às vezes as pessoas que pressionam os pastores para reabrir o mais rápido possível são aqueles que nem iam para a igreja, tinham dificuldade de ir para a igreja, quase não iam para a igreja. Né? São pessoas que agora estão com saudade da igreja, mas tinha muitos hoje que tem muitos pastores e colegas aí que têm sido pressionados para ir para a igreja, porque está 4 meses fechado, mas esses que pressionam são aqueles que quase nem iam para a igreja. Faltavam ceias, faltavam as ceias, estavam nem aí. Né? Os pastores chamando, irmãos, ir para a igreja, ceia domingo que vem. Aí agora são os que mais pressionam os pastores. Né? Os grupos de risco, os irmãos que estão no grupo de risco, são os que mais frequentam a igreja, são os que mais permanecem na videira. E nós temos que ter cuidado com esses. Você tem permanecido na igreja, querido? Né? Muitos aí estão fora da igreja. Né? Muitos que às vezes tomou uma bronca do pastor, às vezes tomou, né, uma pregação que o pastor fez. Né? Uma vez eu fiz uma pregação, a pessoa tinha saído da igreja, mais de 2 meses sem ir na igreja. A gente visitou aquela pessoa, pastor, eu não vou mais, estou indo mais para o culto porque o senhor falou uma coisa de mim. O pastor não fala diretamente para uma pessoa, o pastor fala para a igreja. Né? O pastor que prega, mas quem fala é Deus. É Deus que fala no coração da pessoa. Mas a pessoa não quer ouvir a Deus porque ela não está na comunhão, na intimidade. Então ela não permanece, ela sai, né? Se ela não estiver ligada na videira, né? Se ela não estiver em Cristo, se ela não estiver totalmente na dependência do Senhor, ela não vai ouvir o Senhor. Ela não vai ouvir o Senhor. Você tem permanecido no Senhor, permanecido na comunhão, mesmo nesse período, né, que nós estamos de quarentena ainda, né? Estamos se reunindo através das lives, através da IBD online, das reuniões online. Você tem que permanecer, né, em comunhão. Você está falando com outros irmãos, né, sempre em comunhão, se comunicando, né? Tem permanecido na palavra, né? Tem lido a palavra, tem buscado a palavra verdadeira, né? Tem muitas teologias aí, muitas doutrinas. Irmão, nós estamos vivendo os últimos anos, a vida de Cristo. A palavra de Deus fala que irão surgir falsos profetas, falsas doutrinas, vãs doutrinas. Né? Então, cuidado, né? Cuidado com essas porcarias que estão aí. A gente está lendo aqui agora, né, que como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Olha o versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. E a gente lê alguns textos dizendo que Deus falou que não precisa cumprir os mandamentos. Então rasga essa página aqui. Rasga a palavra. Isso é a palavra de Jesus. Não é um comentário teológico. É a palavra de Jesus. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço. Você quer permanecer em Cristo, querido? Você tem que cumprir os mandamentos do Senhor. Tem que cumprir a palavra de Deus. Tem que permanecer no Senhor. Tem que cumprir os mandamentos. Mandamentos são ordens, né?
para se cumprir. Permanecer na comunhão, permanecer na palavra, permanecer na oração, permanecer na igreja. Não saia da sua igreja. Não saia. Daqui a pouco nós vamos estar voltando ao culto presencial, né? Nós aqui da Igreja Batista Resplandecer, nós estamos pretendendo, né? Se as coisas começarem a se normalizar, não estou com pressa nenhuma, queridos. A partir de setembro, né? Com muito cuidado, né? 40% só que a prefeitura está falando, 40% dos membros, distanciamento de 1,5 metro, os grupos de risco não podem ir para a igreja, né? Eles não podem, pessoas acima de 60 anos que têm doenças pré-existentes, então eles não podem, que são a maioria que vão para a igreja, né? Os outros que às vezes, não tem nada, às vezes, esses são que não vão, né? Muito jovem, não quer saber de igreja, né? Mas se você não permanecer na videira, você não vai poder dar fruto. Então é isso que a gente está. Então o verbo permanecer é isso. Permaneça, né? Permaneça. Você tem permanecido em Cristo, né? Você tem permanecido no Senhor. Você tem que permanecer nele, né? Se esforçar para isso, né? Tem uma frase que diz assim: receber a graça é de graça, permanecer sob a graça tem preço. Então você precisa se esforçar mesmo, né? A salvação é pela fé, mas a nossa carreira cristã, ela tem um período, né, que nós devemos buscar a imagem de Cristo, né? É o período da santificação. A santificação é com a gente. A salvação a gente não pode fazer nada, só Jesus. Mas eu não posso viver como crente irresponsavelmente, não. Então, a graça é de graça, mas permanecer na graça tem preço. Entrar no caminho da salvação não tem preço. O preço que tem foi que Jesus pagou na cruz. Mas permanecer no caminho tem preço, queridos. Eu lembro daquela passagem lá de Mateus, de 2 Samuel 24, quando Davi foi para um determinado local para oferecer um holocausto a Deus, e Araúna, né, falou para o rei: ó rei, pode usar as minhas terras, e está aqui o holocausto, está aqui os bois, está aqui as madeiras, né, é tudo do rei. E o versículo 24 lá de 2 Samuel 24 diz que Davi falou: não, Araúna, eu jamais vou oferecer algo para Deus que não me custe nada. Mas hoje em dia a gente, né, um amigo nosso uma vez, um seminarista, tinha enchido o saco lá de um pastor, de um professor nosso, que era um professor americano, né? Ele encheu o saco aquele cara, o cara era chato, aquele irmão. E o pastor ficou tão enfurecido, foi lá atrás e falou: tá amarrado com sotaque americano. E depois, quando a gente estava no horário do intervalo, aí o pastor Edson, né, que hoje é pastor lá em Minas, chegou para ele assim e falou: irmão, você não tem vergonha na cara? Fica aí enchendo o saco do professor. Você tem atrapalhado as aulas. E ele falou assim: eu vou estar no mesmo céu que você. Aí eu falei: não, no meu céu não, meu amigo. Você, do jeito que você está, você não tem permanecido, não tem se esforçado para permanecer na palavra, permanecer na obediência. Então tem gente que quer viver uma vida, o crente Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não é assim não, querido. Você vai ter surpresa. Quando Jesus voltar, você vai ficar, né? Então tem preço, né? Mateus 5:20, no sermão lá, Jesus fala assim: se a nossa justiça como crente não superar a dos escribas e fariseus, nós não herdaremos o reino do céu. Né? Nós descemos a lei nos escribas e fariseus, mas Jesus fala: se a nossa justiça, se nós não tivermos retidão e justo acima, né, ou igual a dos escribas e fariseus, nós não herdaremos o reino do céu. O reino do céu é tomado por assalto, Jesus fala. Né? É esforço. Salvação é graça, salvação é de graça. Mas permanecer é com a gente. Olha esse texto aí, permaneçam. Então, é possível você sair da videira.
Jesus está dando esse alerta para os seus discípulos. Permaneçam em mim. Permaneçam em mim se vocês quiserem dar fruto. Permaneçam na comunhão. Permaneçam na palavra, nas promessas. Permaneçam orando. Permaneçam congregando nas suas igrejas. Né? Permaneçam debaixo, né, da cobertura, né, espiritual de Deus. Você tem permanecido, querido? E eu quero mostrar aqui as desvantagens de não permanecer na videira, de não permanecer em Cristo, não estar ligado na videira. A primeira coisa, versículo 2 aí, toda vara em mim que não dá fruto, ela é cortada, ela é tirada, né? Versículo 2. Então você será cortado se você não permanecer. A desvantagem. Você será tirado. Na árvore, não é assim? Na videira, né? No pé de uva, não é assim? A vara que está lá, seca, que não dá fruto, que não permanecer, ela será tirada. Né? Desvantagem, outras desvantagens, para aquele que não permanece em Cristo. Não produz fruto, é estéril. Se você não estiver em Cristo, se você estiver permanecendo nele, é estéril, né? Versículo 2, toda vara em mim que não dá fruto, ela é cortada e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, toda vara que não permanecer, não dá fruto, é estéril. É uma vida estéril, uma vida sem fruto, porque não está ligado na videira, né? Será lançada fora, versículo 6, né? Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Se não estiver na videira, é lançada fora. Seca e queima, né? Será lançada fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então precisa permanecer no Senhor. Os que não permanecem mostra que nunca tiveram um relacionamento com a vinha. Nunca tiveram um relacionamento com o Senhor. Então você precisa voltar à videira. Você precisa ser enxertado novamente. Você fora da videira não tem vida. Não tem vida. Você não tem vida sozinho, querido. Às vezes a gente encontra crentes e fala, não, mas eu em casa eu busco Deus, né? Quando não estava na pandemia. Quando está na pandemia, tem para a igreja. A todo custo, sem poder. Colocando em risco a vida dos irmãos idosos e outros irmãos. Tem muita gente morrendo ainda, irmão. Tem muita gente nas UTI. Tem que ter cuidado, né? Usar máscara, lavar as mãos, fazer tudo que a gente puder fazer. E não é falta de fé, não. Né? Obedeça, né, o que Deus está falando. Esse período, Deus está no controle, queridos. Deus está no controle. Mas tem que obedecer a palavra do Senhor. A gente não pode viver irresponsavelmente. Né? Tem que ter cuidado com as outras pessoas. E muita gente não tem cuidado. Muita gente. Está nem aí, está nem aí. Eu sou jovem, né? Mas tem velhos em casa muitas vezes. Né? Tem avós, tem mãe, tem pai, mas está nem aí. Né? A gente passou a semana para trabalhar, de manhã tinha uma gandaia do outro lado, 7 horas da manhã, 7h30. O pessoal está nem aí, queridos. Jesus está voltando, ó, continua do mesmo jeito. Né? Virá como nos dias de Noé, dando em casamento, nas festas, nas baladas, nos pancadões. Né? Mas quando a arca fechar, filho, vai ficar, vai sofrer. E a gente está aqui para alertar, né? Nós somos os Noés de hoje, os pastores, os irmãos que têm pregado. Né? Mas então tenha cuidado, queridos. Tenha cuidado. Essas são as desvantagens de não permanecer na videira, né? De não permanecer em Jesus. Volte para Jesus, querido, você que está longe. Né? Volte. E você que ainda não tomou uma decisão, entregue sua vida para Jesus. Você só terá vida de Cristo se você estiver em Cristo. Né? Não tem jeito, não tem outro termo. As vantagens de permanecer em Cristo, né? De permanecer na videira. Você será limpo, né? Como aqui, toda vara em mim que não dê fruto, ele tira, mas a vara que der fruto, ele limpa toda aquela que dá fruto. Você será limpo, né? Não limpo por Jesus, limpo pelo sangue de Jesus, limpo pela palavra, né? Você comete as coisas erradas, mas o Espírito Santo vem, incomoda e você é limpo, é tirado aquele pecado. Você se arrepende, né?
Senhor, me perdoa, né? Como Davi, como a gente falou lá atrás, ele se arrependeu, né? As consequências do pecado ficam, querido. Você vai ter que pagar a conta, mas Deus te perdoa. Você está limpo, você é limpo, né? Você dará muitos frutos, como diz aí limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais frutos ainda. Então você dará muitos frutos. Versículo 5, né? Eu sou a videira verdadeira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então olha a vantagem de você permanecer no Senhor. Você vai dar muito fruto, fruto de amor, fruto, você vai amar as pessoas, você vai dar fruto de paz, né, como fruto do Espírito Santo. Você vai levar a paz de Cristo para as pessoas, porque tem muitas pessoas que chegam num lugar que só traz confusão, porque está longe de Cristo. Se você estiver em Cristo, você leva a paz, né? Você leva alegria, né? Tem gente que chega num lugar lá e leva alegria, né? Às vezes a pessoa não é aquela que leva alegria, não é aquela que tem mais dinheiro, tem mais... Não, a pessoa, às vezes uma pessoa simples está passando por lutas e provações, mas é uma pessoa que quando ela chega no ambiente, ela traz alegria, porque ela está na videira, ela está em Jesus, ela vai passar a alegria de Cristo. Ela vai passar domínio próprio, ela vai passar paciência, você produzir muitos frutos. Terá suas orações atendidas, querido. Olha o versículo 7 aí. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. A gente, se nós estivermos em Cristo, as nossas orações serão atendidas. Muitas das nossas orações, quando eu li esse texto pela primeira vez, eu falei, agora eu vou pedir o que eu quiser, né? Mas eu não estava ligado na videira. Eu não estava fazendo a vontade de Deus, né? Se a vontade de Deus for a nossa vontade, você pede a vontade de Deus. Quando você pedir uma coisa, você pede de acordo com a vontade de Deus, né? Vai ter resposta das suas orações, né? Como aquela frase que a gente diz, Deus sempre responde. Ou ele diz não, ou ele diz sim, ou ele fala espera um pouquinho. Mas não é de acordo com a minha vontade, é de acordo com a vontade dele, quando nós oramos de acordo com a vontade de Deus. Deus é glorificado, o verso 8, nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos. Então você vai glorificar a Deus se você estiver ligado na videira, se estiver em Cristo. Verdadeiramente será discípulo de Jesus. Verso 8, né? Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto e assim serei meus discípulos. Se você estiver em Jesus, você vai dar frutos de amor, frutos de alegria, frutos de paz, de domínio próprio. Então você será reconhecido como discípulo de Cristo. O segredo para a união íntima com Jesus é uma completa dependência de Jesus e é uma permanência em Jesus. Essa é o segredo, né? Esse é o segredo. Você tem dependido completamente do Senhor, então dependa dele. Tudo que você for fazer, dependa do Senhor. Você tem permanecido em Jesus? Se não, volte para Jesus. Volte, né? Então você dará muitos frutos. E você que ainda não está na videira, você que ainda não está na videira que é Jesus, toma uma decisão hoje. Você que ainda está longe do Senhor, toma uma decisão hoje de receber Jesus, entregar a sua vida, né? Você vai ser enxertado como como acontece, né, com a fruta, né? Você coloca o galho no outro galho e ele é enxertado, né? E a vida daquele caule lá vai passar para o outro, né? Você que está longe do Senhor, você que ainda não tomou uma decisão, né? Então receba Jesus hoje. Você que está longe do Senhor, volte para o Senhor hoje, né? Volte, né? Volte para a intimidade com o Senhor, né? Dependa completamente dele e permaneça no Senhor. Não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Olha as vantagens que você vai ter aí. Você será limpo, você dará muitos frutos, terá suas orações atendidas. Deus é glorificado por meio de você. E verdadeiramente você será chamado de cristão, né? De discípulo do Senhor. Se você ainda não tem sido isso, então peça perdão dos seus pecados, volte, né? Volte para a intimidade com o Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos estar orando agora. Vou pegar aqui os
os pedidos. Você também está mandando aí seu pedido para... Nós vamos orar também pelo seu pedido, né, que você mandou aí. Hoje de manhã nós tivemos a EBD foi mais para a gente estar orando mesmo, colocando alguns pedidos diante do Senhor. E foi uma bênção, né? O irmão Ivanô e a irmã Leonor esteve com a gente. Nós vamos estar também fazendo outro culto de oração, né? Através do Google Meet na quarta-feira, às 8 horas. Então você que puder, esteja com a gente, vamos nos unir em oração, né? Dividir, né? Um pouco aí a carga e orar, né? Por muitas pessoas que estão precisando. Peço que os irmãos estejam orando, né? Pela irmã Rose, a esposa do pastor Júlio, né? Ela está internada, né? Fez a cirurgia de tráqueo de novo, né? Mas teve hemorragia, tudo foi para o hospital. E hoje, agora há pouco, estava conversando com o pastor Júlio, ele disse que ela teve uma boa melhora, dormiu bem essa noite. Então ela está bem melhor, mas continua orando. E agora ele pediu para que a gente estivesse orando, porque o tratamento, os médicos falam que é um remédio muito caro, né? Um remédio em torno de 25 mil por mês. Então, o Estado é que tem que doar esse medicamento, aí tem que entrar na justiça, então eles vão esteja orando, né? E também eles tiveram a notícia agora, né, que ele nem passou ainda para a irmã, que ela está no hospital, né? E com certeza essa semana ela sai, que a mãe dela, né, que a gente estava orando, né, Dona Cida, que estava internada, ela veio a falecer. Então os irmãos estejam também orando, né, para quando a Rose receber a notícia, o Senhor venha consolar e confortar aí o coração de toda a família, né? Então a mãe dela, né, ela, nessa situação difícil, a mãe também estava e a mãe foi recolhida, né? Também esteja orando pela Estela, né, a bebezinha de 11 meses, a filha do irmão João e da Alessandra, né? Está bem melhor, né? Está brincando, não está tendo febre nada e está fazendo alguns exames porque os médicos falaram que deu alteração tal, no sangue, mas em nome do Senhor Jesus não vai dar nada para a honra e glória do Senhor. Continue orando, irmão. Ela está melhorando a cada dia, de fé em fé, de glória em glória. Pelo pastor Eduardo, um amigo nosso, teve na nossa igreja num dos nossos aniversários, né? Ele está com coronavírus, né? A esposa dele trabalha na área médica, mas ele teve sintomas leves, está sendo tratado em casa, né? Pela esposa dele, que trabalha também na área da saúde, né? Pela recuperação do Silvio, né? Continua orando, né? Fez a cirurgia do coração, se recuperou do coronavírus, mas teve que fazer uma cirurgia do coração. Ele está bem melhor. Continue orando pela recuperação dele, né? Pela família dele, pela esposa, né? Todos ali na família do Silvio. Pelo irmão Raul, né? Continue orando por ele também, né? Uma luta tremenda, né? O câncer no cérebro. Deus abençoe aí a vida dele, a irmã Vânia, a mãe do irmão Raul, toda a família deles. Pelo Israel Marques, né? O senhor que ainda está se recuperando do coronavírus, mas teve problemas cardíacos também. Continue orando por ele, é pai de uma amiga nossa de trabalho. Pela mãe, né, da irmã Edna da nossa igreja, para que Deus esteja abençoando, cuidando dela, né, dando a saúde perfeita para ela. Pelo Jackson, irmão do irmão Carlos, né, cada dia vem se fortalecendo no Senhor. Pelo Gessé, irmão Gessé da igreja Batista do São João, né? Ele está com coronavírus, né? Ele está entubado, está na UTI, né? Os irmãos da nossa igreja conhecem ele é que participou do processo da nossa igreja, foi como presidente lá da Assembleia. Então orem pelo Gessé, queridos. Pela Sônia, né? Uma amiga nossa que tem aí trabalhado, tem sentido muitas dores na coluna, está com problema na coluna já há alguns meses. Os irmãos estejam aí orando, né, pela coluna da Sônia e que ela esteja bem. E também por aqueles que perderam, né, os seus entes queridos, né? Vamos estar orando agora. Também teve a professora Bruna, que é amiga da minha irmã Rosina, agradecendo, que já está bem melhor. Ela era suspeita de meningite, mas não deu nada, né, professora Bruna?
Isso, a Rosilda está agradecendo aqui. Isso mesmo, estamos falando, agradecendo pelas orações que não deu nada, né? Era suspeita aí de dengue, né? E a gente orou também. Vamos estar orando agora, que os irmãos estejam aí colocando seus pedidos diante do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, na Tua presença. Pai, nós dependemos completamente do Senhor, dependemos de Ti, Jesus, dependemos do Senhor para que todos esses pedidos aqui que nós apresentamos nas Tuas mãos, Pai, toma a Rose nas Tuas mãos, meu Deus, visita ela agora, Senhor. Pai, repreendemos, ó Pai, esse tumor na garganta dela, no pulmão, onde quer que eles estejam, Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que ela seja visitada pelo Senhor, que o sopro do Teu Espírito, Senhor, venha sobre ela agora, envia Teu anjo ali, Senhor, naquele hospital. Meu Deus, tanto sofrimento que a Rosa tem passado já, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, dá vitória para ela, Senhor. É só o Senhor que pode dar, Senhor. O médico, ele faz até onde dá para ir, Senhor. É o natural, mas o sobrenatural, Senhor, é Teu, Senhor. E nós nos unimos como igreja do Senhor agora. Meu Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor dê a vitória para a Rose, meu Deus, para o pastor Júlio, para os seus filhos ali, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Também toma, Senhor, a família da irmã Rose, Senhor, que ela perdeu a sua mãe, que o Teu Espírito esteja preenchendo esse vazio, consolando e confortando, meu Pai. Também, Senhor, dá essa vitória também dos medicamentos, que as autoridades venham dar esse medicamento para eles, para que seja feito o tratamento da irmã Rose. Pai, em nome de Jesus, seja com o Silvio, Senhor, vai fortalecendo ele a cada dia. Meu Deus, em nome de Jesus, que a cada dia ele esteja mais forte no Senhor, que em breve ele vai dar um testemunho, que ele é um milagre de Deus. Pai, em nome de Jesus, toma a sua família nas Tuas mãos, toma o Raul, Senhor, seja com ele, Senhor. Obrigado pela vida dele, pela força que ele tem, meu Deus. A cada dia o Senhor tem sustentado ele pela mão direita, Senhor. Dá vitória para o Teu servo, dá vitória para a irmã Vânia, Senhor. Dá vitória, Senhor, para o seu Israel. Visita ele, vai fortalecendo as suas pernas, seu coração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha sobre essas pessoas, meu Pai. Sobre a Estela, meu Deus, em nome de Jesus, purifica seu sangue. Tira, meu Deus, tudo aquilo que os médicos têm falado. Olha, vai dar isso, vai dar aquilo. Em nome do Senhor Jesus, não vai dar nada, para a honra e glória do Senhor. Que ela seja visitada pelo Senhor agora, Pai. Em nome de Jesus. Dá vitória para os Teus servos ali. Visita o Gessé, meu Pai, ali na UTI. Sopra, Senhor, nos seus pulmões. Meu Deus, em nome de Jesus, seja repreendido esse mal na vida dele. Seja quebrado toda influência maligna ali. Dá vitória para ele, que ele saia dessa UTI, meu Deus, em nome de Jesus. Bem como o Jacos também, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Visita ele também. Visita a mãe da irmã Edna, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus. Todos esses que nós colocamos na lista aqui, Senhor, que eles sejam visitados pelo Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, o Eduardo, o pastor Eduardo, meu Deus, a Sônia, Senhor, todos, meu Pai, a sobrinha do irmão Evanor, Senhor, toma todos eles na Tua mão. Meu Deus, obrigado, Senhor, pela professora Bruna também. Meu Deus, em nome de Jesus. Entregamos cada um nas Tuas mãos, todos esses que estão mandando seus pedidos também, através da live. Visita os lares agora, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós repreendemos todo o mal, quebramos, meu Pai, todo o poder de Satanás sobre nós e a nossa família, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós e os nossos familiares habitamos no esconderijo do Altíssimo, Senhor. E na sombra do Onipotente nós descansamos, Senhor. E declaramos com a nossa boca, Senhor, que o Senhor Jesus é o nosso Deus, é o nosso Senhor, a nossa torre forte, a nossa fortaleza, em quem nós confiamos, Pai. Confiamos em Ti, Senhor. Confiamos no Senhor e o Senhor declara, através da Tua palavra, que o Senhor repreende o laço do passarinheiro, que o Senhor repreenda, Senhor, o laço do passarinheiro e essa peste perniciosa.
Meu Deus, em nome de Jesus, coloca-nos debaixo das tuas penas, das tuas asas, Senhor. Quebra, Senhor, o arco, Senhor, a flecha que voa no meio-dia, Senhor. A mortandade na escuridão, Senhor. 1000 cairão do nosso lado, dos nossos familiares, 10.000 às nossas direitas, e dos nossos familiares nós não seremos atingidos, Senhor. Praga alguma chegue à nossa tenda, Senhor. Porque nós habitamos no esconderijo do Altíssimo. E na sombra do Onipotente nós descansamos, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, ó Pai, Deus e Pai, seja sobre nós, Igreja Batista resplandecer aqui no Jardim Unira. Que o teu amor grandioso, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja sobre nós. Igreja Batista resplandecer aqui no Jardim Unira, mas também com toda a igreja, com todo aquele que está assistindo essa live. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, querido. Tenha uma boa semana e Jesus te ama. Amém.